Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de história do nosso livro 3. Como vocês estão vendo aqui, né, nós temos aqui o espaço, nossa, nosso novo conteúdo, a nossa quinta aula, que é falando sobre espaços de poder. Certo? Então, vamos dar continuidade. Então, aqui, olha, como nós vimos anteriormente, nós falamos sobre o surgimento das cidades, né? E também de alguns monumentos, né, importantes. E agora nós vamos dar continuidade dos espaços públicos, né? Também, só que falando, olha só, espaço de poder, tá? Então, como vocês estão vendo aqui é um monumento histórico, né? Que tem uma história, já está falando monumento histórico, né? Tem uma história, e essa história, né, que nós vamos aprender cada vez mais com esse conteúdo, fala o seguinte: nesse capítulo você vai estudar o governo das cidades e os espaços onde as sedes do poder estavam localizadas. Por exemplo, quando a gente fala de espaço de poder, né, nós estamos falando, por exemplo, aqui, né, da prefeitura. A prefeitura se localiza no centro da cidade, aqui de Fortaleza, próximo à catedral, como vocês sabem, Paço Público, né, onde fica o prefeito, né, onde ele trabalha. Então, ele fica ali naquele espaço. Então, nós vamos falar das sedes importantes, né, onde estavam localizados, né, cada partezinha, né, da sua importância, da sua história, para que serve, né, qual a contribuição que vem para o Brasil, para a nossa cidade, tá? E aqui nós vamos começar o seguinte: estudamos no início do ano o surgimento das cidades, como a gente acabou de falar, né? Também vimos o que era a Câmara né, a Casa de Câmara, né, que é a cadeia, né, e a importância dela para a história do Brasil, certo? E aqui, como vocês estão vendo lá naquele prédio que eu mostrei, que é um monumento histórico, né? Que vocês lembram que eu falei. Então é o seguinte: o prédio das páginas de abertura foi sede da Casa de Câmara e cadeia de Vila Rica. Atualmente, cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, tá, gente? Qual era a função administrativa exercida em uma Casa de Câmara e cadeia, né? Então a cadeia, né, você sabe que é para colocar quem? As pessoas que fizeram alguma coisa errada, né? Algum ato criminoso, né? E a Câmara é onde fica quem? Os políticos. Localizados políticos, as pessoas que querem melhorias, fazem melhorias, né, para a cidade, do governo também, né, em si, tá? Então você escreve aqui, tá bom? Espaço de poder nas cidades do passado. Então, como era o passado? Será que as construções, os prédios, né, as edificações são iguais a de hoje? Não, né, gente? Então, mudou-se muito a parte externa, a parte interna desses locais, né? Desses estabelecimentos, dessas instituições, né? A importância mudou também, porque nem todo mundo é igual, né? Lógico que naquele tempo não tinha muita, vamos dizer, como viu anteriormente no conteúdo passado, não tinha muita cobrança como hoje tem, né? As pessoas, eles vão muito atrás do que o governo, né, propôs a fazer e que não faz. Eles vão atrás do direito, né? Hoje em dia, as pessoas, eles falam mais, eles se põem mais, eles se impõem mais, não é? Antigamente, não, né? Não era muito assim, até porque não podia. Eram punidos, né, com rigorosas leis, que quem comandava realmente era o governo, assim, que não queria que você fosse
falado sobre ele, né? As coisas que andavam errado. Então vamos lá. Então, espaço de poder nas cidades do passado. No passado, o Brasil não era um país independente, como vocês sabem. No passado, na época da colonização, né, na época do Brasil colônia, o Brasil ele era dependente de quem? De Portugal, né? Então, o Brasil, ele se retratava a quem? Ao rei de Portugal, né? Ele não podia fazer nada se não tivesse o aval do rei de Portugal, o governo de Portugal, certo? Então, quando teve a independência, né, do Brasil, foi que o Brasil começou a se a viver só, né? O Brasil começou a procurar os meios para melhorar, né? Ficando surgindo outras formas, e aí o Brasil foi crescendo, crescendo, e hoje nós temos aí, né? O Brasil com muitas riquezas, né? Que já tinha riquezas naquela época, né? Então vamos aqui, olha só. Então, mais uma colônia do reino de Portugal. Naquela época, para ocupar cargos no governo das cidades ou das vilas ou das cidades, era necessário ser um homem, né, ter mais de 25 anos de idade, ser católico e comprovar renda suficiente, né? Então, naquele tempo, o homem tinha que mostrar tudo isso para participar, não é isso? Para ter um cargo político, né? Para ter um cargo do governo, no governo, né? Então ele tinha que ter tudo esse daqui. Ele não podia ser pobre, não podia ser analfabeto, não podia ser de outra religião, não podia ser de nenhuma religião, a não ser católica, tá? E tinha que ganhar muito bem, né? No caso, como tem esse aqui. Quando a pessoa preenchia esses requisitos, exercer, né, funções na administração e na política, como ser vereador ou ocupar algum cargo na Casa de Câmara e cadeia da vila ou da cidade. Então ele queria realmente, né, os homens que queriam, que faziam parte da política, né, que queriam participar da política, então eles tinham que ter todos esses requisitos aqui, certo? Os vereadores eram responsáveis por cuidar da justiça e da segurança nas vilas ou nas cidades. As leis eram determinadas pelo rei de Portugal, como eu já tinha falado anteriormente, né? Isso ocorreu até o ano de 1822, né, quando o Brasil se tornou independente de Portugal. Então, quando cortou, né, o laço, quando cortou o umbigo, né, o umbigo, o pessoal fala. Então, a partir desse momento, o Brasil ficou sendo o quê? Independente. Ele não passou a ser mais dependente, certo? Então, cidades colônias, né, cidades, né, coloniais, no caso, né, por abrigarem importantes instituições administrativas, as casas de câmara, né, e cadeia eram construídas na região central das cidades. Agora eu quero falar mais um pouco das páginas, porque a tia não falou para vocês das páginas. Olha, nós vamos começar, né, da página, né, explicando essa página, página 229, e vamos aliás, 228, que inicia o conteúdo novo, né, que é espaços de poder. E vamos até a página 230. E eu parei porque eu já estava passando já para a página 231. Então, como eu estava falando, né, como falou que as situações, as coisas estão mais difíceis, estão, né? Mas aqui nós vamos falar aqui sobre os espaços de poder, né? Por que que esse objeto, por que que essa casa aqui, por que que esse ponto, porque ele é histórico, né? Por que será? Por conta das edificações?
também, né? Mas aqui foi bem claro que, né, esse espaço, ele mostra, né, ele mostra uma sede de um poder, não é isso? Que esse poder faz muita diferença, faz muita importância na cidade, não é? Aqui nós mencionamos, né, sobre a cadeia, né, sobre também a casa de câmara, que era onde o pessoal ficava, né, procurando, né, aqui, ó, nós temos aqui, ó, Casa de Câmara e Cadeia de Curitiba, no Paraná, nos anos de 1897. O prédio foi destruído por um incêndio. Olha só, né, a edificação bem do tempo antigo mesmo, né, já foi restaurado, né, já estamos na época atual, né, da situação, que teve muitas mudanças, né, na parte de edificações, muitas mudanças também na parte administrativa, muitas mudanças também na atitude, né, em que as pessoas irão tomar, né, nas situações, de alguma situação. Então, a Tia Cris fica por aqui, até a próxima aula. Nós estamos, né, com até a página, nós estamos estudando até a página 230. Então releiam, né, façam a atividade direitinha, né? Procure olhar as agendas, tá? Procure ver o que foi pedido, solicitado na agenda, certo? Então não esqueçam, vão até a agenda. Se tiver dúvida, né, estuda, lê, pergunta, né, se você tiver presencialmente. E se você não tiver, né, tente de novo, lê de novo. E aí, né, você vai tirar suas dúvidas, né? Certo? Então, fiquem com Deus, né? Se cuidem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.